Boa tarde para os que já estão presentes. Boa tarde, professora. Sejam bem-vindos os alunos do Polo de Viana, Boa tarde, professora. na nossa unidade curricular 11, Legislação Agrária e Ambiental para o Agronegócio, certo? Então, essa é mais uma importante unidade curricular aí dentro do curso de vocês. E a gente está aqui para contribuir um pouco com o aprendizado de vocês, com o futuro, né, dos técnicos em agronegócio que o nosso Maranhão precisa. Como é que está a unidade curricular 11 para vocês? Quais os principais pontos assim que vocês consideraram mais importante aí na formação técnica, pelo acompanhamento que vocês vêm fazendo no AVA? Olá, professora Leonardo. Bom, é uma disciplina, claro, como todas as outras, bastante importante, só que bastante detalhes, na verdade. Tem que ficar bastante atento, mas o conteúdo com a apostila e AVA dá para desenrolar, mas ainda assim é importante que o aluno mantenha o contato, até mesmo porque o assunto tem bastante detalhes a respeito da legislação, são muitos detalhes que o aluno precisa ficar atento, até mesmo para poder orientar e, claro, como conhecimento. É isso, Leonardo. Então, é um pouco, né? Na verdade, a unidade curricular 11, ela traz um pouco noções do direito ambiental e do direito agrário. Entre as principais leis aí estão, em primeiro lugar, a Constituição Federal, com o seu artigo 225, né? Que trata de toda essa questão da preservação ambiental com foco na pessoa humana, né? Em primeiro lugar, preservar a vida como um todo. E se nós, seres humanos, que somos os seres pensantes desse macroambiente, né? A gente não preservar, como que fica essa vida para as outras vidas, né? Então, eu acredito que a grande responsabilidade aí, sem dúvida, é nossa, né? Dos seres humanos, né? Em primeiro lugar, preservar esse macroambiente que é a nossa casa comum, que é o planeta Terra. E além da legislação ambiental, também a gente vê na unidade curricular 11 um pouco da legislação agrária, né, que vai tratar da regularização fundiária, de áreas e propriedades no seu contexto geral, né, da relação proprietário-propriedade. Então, basicamente, a nossa unidade curricular trata desses dois temas centrais, né? Além dos temas secundários, que é muito importante aí dentro da formação técnica do curso técnico em agronegócio. Já tem 4 alunos na sala, eu já vou iniciando. Então, pessoal, a nossa unidade curricular é a unidade curricular 11, Legislação Agrária e Ambiental, né? Como está aí na tela, vocês estão conseguindo visualizar, não é isso? Sim, professora. Eu me chamo Maria Alves de Araújo, sou engenheira agrônoma, trabalho com legislação ambiental no Rede Atec desde que iniciou o primeiro polo em Chapadinha.
E estamos aqui mais esse semestre, né, para contribuir agora com o Polo de Viana. É sempre um prazer a gente poder contribuir na formação de novos técnicos para o nosso estado. Afinal, a gente sabe que a importância do agronegócio no nosso estado. E quanto mais mão de obra qualificada a gente tiver disponível, melhor será para o estado, né? Já que o nosso estado é um estado grande. Então, uma boa formação sempre vai trazer bons profissionais para contribuir com a nossa sociedade. E é isso que a gente deseja aí para vocês, né? Que levem o curso até o fim, alcancem o título de técnicos em agronegócio e contribuam aí com o agro no nosso estado, no nosso país. Então, pessoal, é isso. O direito ambiental ele é composto por algumas leis. Em primeiro lugar, a nossa Constituição Federal de 1988. Então, na Constituição Federal, o artigo 225, ele trata de toda a questão do meio ambiente, né? Onde ela garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, eu acho muito bonito que está escrito no artigo 225 da Constituição Federal, porque, no meu entender, ali é a perfeição da lei, né? Quando se trata de toda essa questão da preservação do meio ambiente, o respeito a todo tipo de vida e, principalmente, o respeito à vida humana. Então, nessa lei, a responsabilidade ela é compartilhada, né? É uma responsabilidade coletiva, onde o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário têm o dever fundamental de defender e preservar o macro bem ambiental, né? Como assim é denominado, de forma que esse macro bem seja um ambiente equilibrado, ou seja, que além da gente conseguir viver com qualidade nesse ambiente, nós possamos produzir, evoluir economicamente, de forma que não destruímos esse bem, garantindo para nós a subsistência e garantindo em forma de herança para as futuras gerações, que essas futuras gerações também usufrua desse bem, que é o macro bem ambiental que nós temos disponível para manutenção da vida aqui na Terra. Então, essa responsabilidade coletiva nos dá direitos e deveres, certo? Direitos de usufruir desse macro bem ambiental e o direito de preservar. Então, todos os poderes, o poder executivo, o poder
Legislativo, o Poder Judiciário e a comunidade como um todo somos responsáveis pela preservação e o equilíbrio ecológico desse meio ambiente, certo? Além da Constituição Federal, nós temos outras leis que tratam da preservação do meio ambiente, do respeito ao meio ambiente, como a Lei Complementar número 76 de 1993, que é uma lei muito importante quanto ao respeito ao meio ambiente, à preservação e o equilíbrio ecológico desse meio. Então, pessoal, como eu falei, o artigo 225 é considerado o pilar fundamental do direito ambiental brasileiro e a sua aplicação no agronegócio. Então, esse direito fundamental quer dizer o quê, né? Ele trata da obrigação de manutenção do macrobem ambiental ecologicamente equilibrado. Todos os atos praticados pelos agentes públicos no Brasil e também os da sociedade como um todo devem estar ligados a esse pilar fundamental, né? Ao direito fundamental que todos nós temos e queremos, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, para isso, essa norma constitucional, ela vem tratar de comprometer esses agentes quando se busca manter o ambiente ecologicamente equilibrado. Então, cada setor da sociedade, ele pode ser responsabilizado para resguardar ou interromper qualquer agressão ao bem jurídico ambiental, essencial à boa qualidade de vida. O pilar fundamental ou norma matriz que é baseado no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, tem como centro, nesse macrobem ambiental, o ser humano. Então, o ser humano é o centro das preocupações quando se trata das preocupações que estão no artigo 225, que é a manutenção da vida, né? A preservação do meio ecologicamente equilibrado e a manutenção da vida na Terra, não somente da vida humana, mas de todo tipo de vida. Então, o ser humano, sendo o centro das preocupações constitucionais e a proteção ao meio ambiente, se faz como uma das formas de promover a dignidade humana, né? Tanto falado na Constituição, não somente quando se trata de direito ambiental, mas quando se trata de todos os direitos, né? Em primeiro lugar está o respeito à dignidade humana. Um direito fundamental assegurado pela Constituição, que pode ser modificado ou abolido.
no sentido de os homens poderem usufruir do meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerando o bem de uso comum do povo, essencial para se atingir uma vida saudável e digna. Então, quando que eu poderia dizer que eu atingi essa meta, eu atingi aquilo que está definido no artigo 225 da Constituição Federal Brasileira? Quando eu consigo manter, né, uma determinada área sustentável, em que haja equilíbrio econômico, social e ambiental, ou seja, essas três vertentes definem o tripé da sustentabilidade. E um ambiente ecologicamente equilibrado está diretamente ligado à sustentabilidade. E para que eu tenha sustentabilidade em uma propriedade, em um ambiente, eu preciso desenvolver ele ecológico, econômico e socialmente, certo? Então, são as três vertentes envolvidas no sentido de preservar, mas manter vida com qualidade e com desenvolvimento econômico. Então, essas três vertentes formam o tripé da sustentabilidade, que assim a gente pode definir dentro de todo esse conceito, né, de macrobem definido no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Então, aqui está o artigo na íntegra. Vocês podem acompanhar. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, certo? Então, quando se pensa em meio ambiente equilibrado, pensa nesse contexto geral, como a gente já explicou, certo? Então, quando eu digo, né, impondo-se ao poder público, aí estão relacionados os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, porque um não anda sem o outro. Além dos três poderes, a coletividade, que somos nós, cada um de nós, sociedade responsável para preservar a vida como um todo, nesse gigante planeta chamado Terra, certo? Preservar somente para nós? Não. Preservar para nós, para que nós tenhamos vida, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social com qualidade, mas também garantir todas essas exigências, né, vamos dizer assim, para as futuras gerações. Se nós, que estamos hoje aqui, usufruindo desse macro-bem ambiental, não preservarmos, qual será o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos? Vocês já pensaram nisso? Já refletiram um pouquinho sobre isso? Conseguem avaliar se o homem está respeitando conforme está na lei? De 88 para cá, nós temos alguns anos. E, nesse período, o que está se fazendo para que esses objetivos sejam alcançados, né?
Então, são questionamentos que a gente que trabalha com essa área de meio ambiente se faz todo dia. E que, às vezes, na prática, a gente considera que está um pouco distante da nossa realidade ainda. Então, ficam essas indagações, ficam esses questionamentos aí, para que, mais para o final da nossa aula, alguém queira se manifestar, eu vou dar espaço, tá? Então, já considerem essas indagações para que a gente possa, no final da aula, fazer aí um jogo de opiniões sobre essa questão ambiental que é tão importante para nós, né? Macrobem ambiental, o futuro do planeta, e eu com isso, né? Então, mais um questionamento aí que eu vou deixar para o grupo de questionamentos que eu acabei de fazer. O futuro do planeta, e eu com isso. Será que eu, como agente de saúde, como médico, como advogado, como engenheiro agrônomo, como técnico em agronegócio, qualquer profissão que você exerça no momento, você já se fez essa pergunta, né? Então, é um questionamento que, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos nós, como cidadãos, como comunidade, deveríamos nos fazer em cada ação, né, do nosso dia a dia. Então, o macrobem ambiental. A gente tem aqui duas representações, né? A atmosfera, a biosfera, a litosfera e a hidrosfera. Então, um exemplo de um ambiente equilibrado, vamos dizer assim. E a nossa realidade hoje, né? O que nós vemos aqui. Isso aqui parece mais essa segunda fotografia aqui parece mais um esgoto, né? Do que um rio. E pasmem, a gente fica quando alguém afirma que é um rio, né? Então, essa é a situação do nosso ambiente que a gente encontra hoje, certo? Em todos os lugares, Maria? Não, não em todos os lugares, mas infelizmente a grande maioria se encontra assim. E cadê a minha responsabilidade enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto ser vivo, racional que faço parte desse meio ambiente, né? Então, mais uma questão assim que choca a gente, né? Quando a gente vê um rio num estado desse. E hoje, no nosso estado do Maranhão, não é muito raro encontrar essa situação. A gente louva e bate palmas quando a gente encontra a situação contrária, né? Um rio com toda a sua margem, a vegetação, a área de APP preservada, água limpa, o curso normal do rio sem assoreamento, né? Então, essas são as condições de um ambiente equilibrado, não esse retrato que a gente visualiza aqui na tela. E o nosso solo? Quando se trata de corpos de água, é aquela situação que nós observamos, né? E o nosso solo, e a nossa fauna, a nossa flora, e o ambiente onde o homem habita. Será se esse ambiente ele está sendo respeitado de acordo com o que está lá no artigo 225 da Constituição Federal?
se a gente parar um pouquinho, que seja 2 minutos para pensar, a gente pode avaliar essa questão como uma resposta bem negativa, né? Aqui eu coloquei por exemplo, a representação aqui de uma grande cidade, né? Que seria o Rio de Janeiro. Será se a gente, como turista, andando pelas praias do Rio de Janeiro, ou até mesmo aqui em São Luís, na litorânea, será se a gente andaria nessas praias confortavelmente, sem encontrar ali um lixo inorgânico, dispensado ali por qualquer que seja um de nós mesmos. Eu não estou falando, né, de quem anda na praia, não. Nós mesmos nessa situação de turista, né? Então, a nossa responsabilidade começa aí, né? Esse meio ambiente ele vai estar favorável para mim, com qualidade, e para a futura geração, se hoje eu tomar responsabilidade disso para mim, enquanto cidadão, enquanto coletividade, né? Porque não é só o poder público que é responsável. Eu, como cidadão, como turista, como ser vivo, racional, essa responsabilidade é chamada também para nós, certo? Então, é a partir da preservação do solo, da fauna, da flora, que nós vamos ter um ambiente equilibrado, né? Capaz de gerar desenvolvimento econômico sem agredir o meio ambiente. Então, é um conjunto de situações que leva a nós, como coletividade, contribuir para esse equilíbrio ou para a destruição, né? Como atualmente a gente vê. A norma matriz, princípio fundamental do direito ambiental brasileiro, né, que está no artigo 225 da Constituição Federal, já considerem esse artigo como o início do chamado direito ambiental na garantia da manutenção desse equilíbrio, né, ambiental. As normas de efetividade e as determinações particulares estão na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1 ao 4º, né, que fala dos ETEPs. O que são os ETEPs? Os espaços territoriais especialmente protegidos. Então, quem vai tratar mais na frente especificamente desses ETEPs, né? O nosso Código Florestal, que é a segunda lei mais importante, né, dentro do direito ambiental atualmente, que foi reformulado no ano de 2012 e que traz a parte conceitual e de preservação e conservação desses ETEPs, né? Os espaços territorial especialmente protegidos. No parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal de 88, determina que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sendo eles pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação do reparo dos danos causados. Então,
Quando a gente trata de legislação, não tem como não ler, né? Nós temos que ler os parágrafos, artigos, incisos, todos eles são fundamentais para o bom entendimento dessas leis. E aqui, nesse parágrafo 3º, trata, né, das condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, tanto por pessoas físicas, que somos nós, ou pessoas jurídicas, né, que são as empresas, grandes empresas, que desenvolvem grandes projetos, que podem ser projetos que tragam, né, algumas situações de desequilíbrio ao meio ambiente. Então, se isso ocorre, o que nos afirma esse parágrafo 3º do artigo 225, né? Que essas pessoas estão sujeitas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Embora elas reparem os danos causados, mesmo assim elas podem sofrer sanções penais, certo? Então, se uma grande empresa, vamos dar exemplo aí de situações reais, né, como a Vale do Rio Doce e os recentes acidentes em barragens, né, que destruíram milhões de vidas, além de vidas humanas, né, a vida num contexto como um todo, né, quando se rompe uma barragem dessa, com todas as consequências que ela tem, uma das principais consequências, sem dúvida, é o agravamento da condição de vida naquele ambiente, né? Então, além dos seres humanos que ali prestavam serviço e que perderam as suas vidas por conta disso, milhões e milhões de vidas foram perdidas. Então, seres importantes dentro de todo o contexto ambiental, na cadeia alimentar, na preservação de outras vidas, né? Então, a gente, colocando um olhar geral nesse sentido, não vão, em primeiro lugar, claro, se considera a vida humana, mas além da vida humana, tem todo um contexto de desequilíbrio quando acidentes, né, dessa magnitude acontecem, né? Então, todas essas ocasiões, né, lesivas ao meio ambiente, elas devem ser reparadas, né, financeiramente e penalmente, né, com o cumprimento de penas, né, sejam administrativas, sejam financeiras, elas devem ser penalizadas, né? Essas empresas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, receber punição por conta dessas ações. E o Rio, que está lá, que é uma coletividade, uma sociedade que está ali em volta, se beneficiando, e ao mesmo tempo que se beneficia, ele polui. Como fazer para penalizar essas pessoas? É possível abranger todo esse contexto? Complicado, né? É complicado. Então, hoje, os órgãos ambientais que cuidam de fiscalização, com certeza não dão conta, né, de
penalizar cada cidadão que vai lá, joga uma lata de refrigerante, joga um saco plástico que seja no leito daquele rio e que ali vai acumulando um a um até chegar àquela situação da fotografia que a gente demonstrou no slide anterior, não é isso? Então, essas são situações que, sob um olhar, pode ser simples, mas que, ao acumular uma a uma, elas se tornam grandes agravantes na questão do equilíbrio ambiental. Nós, técnicos em agronegócio, agrônomos, os profissionais do agronegócio hoje, o agronegócio hoje se destaca em todo o país, né? Com a produção de alimentos, exportação de alimentos, em tempos de pandemia, segurando a economia do país, que é, assim, uma coisa fantástica, fundamental, importante. E o que a lei diz sobre isso, né? A livre iniciativa do trabalho e a defesa do meio ambiente, que está lá no artigo 1º, inciso 4, da Lei Complementar número 76, né? Preservação do meio ambiente versus desenvolvimento econômico no agronegócio. Como equilibrar a livre iniciativa com a preservação do meio ambiente? O que seria essa livre iniciativa? Eu posso produzir livremente, né? Assim eu tenha área disponível, assim eu tenho uma propriedade, eu tenha conhecimento e recurso para investir. Então, nesse sentido, da busca pelo crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, como eu vou equilibrar a livre iniciativa com a preservação do meio ambiente? Aí eu deixo um questionamento para vocês. É possível? Vocês consideram que é possível eu desenvolver economicamente uma propriedade que seja e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? Quem gostaria de se manifestar? Professora, para ensinar aqui, é possível sim, professora, basta querer que a gente consegue, principalmente agora com agora que as pessoas estão, parece, criando mais consciências de que é possível a gente produzir em bastante quantidade, sem agredir muito o meio ambiente, com adoções de métodos de produção, isso, técnicas de produção que não agridam muito o meio ambiente, como agora a criação de gado em confinamento, tem o plantio o plantio direto, que não é mais aquele de desmatamento, assim, de tirar todo o resto da plantação antiga, para fazer novo plantio, de assoreamento de solo, a erosão também, tudo isso. E agora com adoções de nova tecnologia, que dentro da cidade você pode plantar, fazer plantio em hortas, assim, terrenos que não eram utilizados. Com certeza, daqui a mais um tempo, se a gente for
ainda tem muitas coisas ainda que parece que as pessoas não acham que a gente não tem que se preocupar com a preservação do meio ambiente, porque a gente vai morrer. E, Aí não, a gente não se preocupa com as novas gerações, isso eu acho uma coisa muito errada, porque muitas coisas que eu vivenciei assim, que meus filhos não vão ter a oportunidade de vivenciar, não vão ter a oportunidade de conhecer. Muitos animais, assim, aqui eu mesma, assim, eu vi a preguiça aqui no quintal da minha casa, aqui, tamanduá, esse raposo, assim, que meus filhos nunca tiveram a oportunidade de conhecer, porque não existem mais. Assim, exatamente, né? Então, aí foi um desequilíbrio que levou essa fauna a se afastar, né? Então, eu concordo, Francinalva, concordo que é possível, né? Equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, sem dúvida. Agora depende de muito critério, né, para que isso seja feito. E você respeitar os limites. O que vai ajudar nesse sentido? O conhecimento, né? O conhecimento das próprias técnicas. Quantas técnicas a Embrapa desenvolve diariamente aí nas suas pesquisas, visando alinhar essas duas vertentes, né? A vertente econômica com a vertente ambiental. Então, entre os exemplos, a gente pode citar aí a integração lavoura-pecuária-floresta, que antes não se pensava em plantar floresta dentro de uma área de pastejo, para a criação de animais. E hoje a gente sabe que isso é viável, graças ao estudo da Embrapa. Então, são técnicas que trazem essa possibilidade, né? Além da integração lavoura-pecuária-floresta, várias e várias outras técnicas que você pode desenvolver. A UEMA mesmo, aqui em São Luís, né? Entre os anos de 95 e 2000, desenvolveu uma técnica da roça sem queimar, mas que para essa técnica ela fosse adotada nos mais diferentes municípios do estado, precisava que o poder público financiasse, né? Pela condição do nosso pequeno agricultor. Então, já era uma forma de reduzir a derruba e a queima no sistema de cultivo da roça itinerante, que é a roça de subsistência do estado do Maranhão, em detrimento da adoção dessa técnica da roça sem queimar, mas que não teve esse apoio, não teve uma divulgação, né? Além do que a questão cultural também influencia, então são N coisas, mas eu deixo aqui como exemplo, né, da nossa realidade, que é possível a gente desenvolver técnicas de forma que equilibre uma boa produção, tendo resultados econômicos com a preservação do meio ambiente, tá? Só para reforçar um pouquinho aí o que tu já tinha falado. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar o microfone e se manifestar. Estou à disposição, tá? É importante também vocês me darem um feedback de como está o entendimento, se estão conseguindo me entender. Isso é importante, tá? Então, a legislação ambiental que nós vamos tratar na nossa unidade curricular.
a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225. Quem tem a Constituição em casa, peguem esse artigo, leiam, que eu acredito que vai ajudar muito vocês, não só agora no período da disciplina, mas profissionalmente, né, no futuro aí, na execução aí das atividades como técnico em agronegócio. A lei Professora, eu já li ele assim, ele é bastante extenso, esse artigo. é bastante extenso, é bem extenso, né? São 7 incisos, né? E, assim, se você for pegar e esmiuçar cada um, então, dá para Fora você... eles, a gente tem que ir voltando, porque eles, lá atrás, aí eles botam um artigo que a gente já passou, aí tu tem que ler de novo, tem que ver outras leis complementares, assim, é extenso aqui. É bem extensa, né? Eu, assim, para quem não tem muito hábito de estudar leis, né? Quem estuda lei é advogado, vamos dizer assim. Quem trabalha na área ambiental também tem que estudar um pouquinho. Mas quando você tem uma dificuldade de ler leis, eu sempre oriento os alunos a buscar a lei comentada. Ela facilita muito, tá? Então, o Código Florestal, se algum de vocês se interessar por essa área, querer adquirir um, ou mesmo baixar um arquivo da internet, sempre optem pela lei comentada, porque facilita muito o entendimento, tá? Só uma dica. Então, a lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, né, que foi a reformulação do nosso Código Florestal, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, certo? Então, o nosso Código Florestal, que está em vigor de 2012 para cá, com as reformulações que passou, ele traz muito a parte conceitual dos espaços territoriais especialmente protegidos, né? Então, mais na frente, a gente vai ver um pouco desses conceitos. O que é APP? O que é área de reserva legal? Áreas consolidadas? É claro que aqui na aula não dá tempo para a gente ver todos os conceitos, mas vale a pena depois dar uma olhada, né? Seja virtual, seja no código, quem tiver, é importante. A Lei número 6.938, de 31 de agosto de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Então, uma outra lei muito importante dentro da legislação ambiental. Não deixem de ler, de pesquisar, se envolver um pouquinho dentro dessa legislação. Ela é fundamental na formação de vocês como técnico em agronegócio. Além, claro, do nosso Código de Proteção do Meio Ambiente, né, do Estado do Maranhão, que é a Lei Estadual número 5.405, de 8 de abril de 92. Então, o nosso Código de Proteção do Meio Ambiente, ele já foi elaborado depois da Constituição Federal. Então, a base de elaboração dele é toda em cima do artigo 225 da Constituição Federal. Se vocês pegarem esse código para dar uma lida, vocês vão verificar essa informação que eu estou passando para vocês. Então, vale a pena também conhecer, né? A gente tem que se munir dessas leis para poder executar bem a nossa profissão. Isso aí, sem dúvida, né? Então, esse é o nosso Código Florestal.
reformulado, né, em 2012, e aqui, como vocês estão vendo, né, comentado e anotado, é aquela informação que eu passei. Então, a lei comentada, o entendimento dela é muito mais simples. Então, eu que não lido ali diariamente com lei e quero ter um entendimento melhor, vou dar preferência a estudar a lei comentada, certo? Então, o nosso Código Florestal, ele dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, dispõe sobre imóvel rural em 3 diferentes áreas. Quais são essas áreas? As áreas de preservação permanente, as denominadas APPs, as áreas de reserva legal, ou RL, e as áreas remanescentes, né? Conceituadas por exclusão. Essas áreas remanescentes são áreas que foram desmatadas até julho de 1988. 1988. Então, aqui estão as principais definições que o Código Florestal traz, né, em seu artigo 3º. Então, quais são essas definições? Amazônia Legal, área de preservação permanente, reserva legal, área rural consolidada, a pequena propriedade ou posse rural familiar, que ela vai estar diretamente ligada aos módulos rurais, né, ou módulos fiscais. Então, é importante você saber, cada município tem um módulo rural definido na norma regulamentar 39 do INCRA. Então, é importante você conhecer quantas hectares corresponde a um módulo rural no seu município, tá? Essa regulamentação é diferente para cada município. Nascente, né? Nascente do rio, nascente de olhos d'água, leito regular, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, que é o SICA, né? O Código Florestal foi criado em cima desse sistema de cadastro, né, para que houvesse um cadastramento de todas as propriedades rurais, independente do seu tamanho, de forma que viesse a ter uma regularização ambiental. Então, o objetivo do Cadastro Ambiental Rural, ou CA, né, que a gente ouve falar diariamente em todos os municípios do estado, é a regularização ambiental e não a regularização fundiária, tá? A regularização fundiária a gente já vai tratar em direito agrário, que é um dos nossos próximos temas. Aí vem outros conceitos, né? Termo de compromisso, área remanescente de vegetação nativa, área degradada, área alterada, área abandonada e recomposição. Então, para efeito de avaliação, né? É muito importante você dar uma lida nesses conceitos e diferenciar principalmente esses conceitos mais parecidos. Por exemplo, área de preservação permanente com reserva legal. Se você não tiver muita atenção, você pode confundir área degradada com área alterada, com área abandonada. Então, é importante você ler, fixar bem esses conceitos para, na realização de uma avaliação, isso não criar confusão na cabeça de vocês, né? Então, aqui
eu vou trazer uns 3 conceitos, os outros eu acredito que tenha no caderno de vocês. Então, dei uma lida, reforce essa leitura de forma que vocês saibam discernir um do outro, né? Então, no artigo 3º, inciso 2 do Código Florestal, APP, ele traz como conceito de área de preservação permanente a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geográfica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, como a Francinalva falou, né? Hoje, os filhos dela não veem aqueles animais que viviam ali, naquele ambiente que eles moram. Então, o que houve? Houve um desmatamento, que houve o desequilíbrio naquele ambiente, fazendo com que essas populações reduzissem e até se extinguissem. Então, hoje não é possível que você encontre com facilidade os mais diversos tipos de animais, né, que compõem a fauna de um ambiente. Então, a preguiça, a onça, o veado, não é muito comum você encontrar em regiões com alto grau de desmatamento. Regiões que têm uma preservação maior, a gente até encontra, né? Mas quando se trata de regiões com alto grau de desmatamento, aqui no Maranhão eu dou ênfase para as regiões criadoras de gado, né? Então, aquelas regiões que se destacam na criação bovina, você só consegue ver arame e capim, né? Então, é bem raro você ver uma área preservada. E assim, existe, a partir do Código Florestal, a partir de 2012 para cá, que foi obrigado, né, com o advento do CAR, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, esses proprietários foram obrigados a deixar um percentual de preservação dentro das suas propriedades, que a gente vai ver ainda em nossa aula, né? Então, vamos seguindo aqui, que o tempo passa rápido. O artigo 4º, inciso, considera a área de preservação permanente em zonas rurais ou urbana. Zona urbana, Maria? Sim, zona urbana. Quando que eu vou considerar APP em zona urbana? Quando eu tiver uma propriedade em área urbana que se caracterize como uma propriedade rural. É muito comum a gente encontrar em grandes cidades propriedades rurais dentro da zona urbana. Então, nesse caso, essas propriedades têm que manter aquilo que está determinado na lei, né? A APP e a reserva legal, certo? Então, o que seria a APP? Falando mesmo na nossa linguagem comum, a margem de rios, né? Onde eu devo preservar a sua margem esquerda e direita. Então, ali são áreas que eu não posso jamais desmatar, né? Além das margens de rios, córregos ou corpos d'água artificial, como represas, as encostas, né? Encostas com elevação de mais de 90 graus também são consideradas APPs. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma APP. Então, aqui nós temos a nascente do rio, da nascente até parte do leito, né?
está determinado uma largura aqui de 10 metros, uma largura menor que 10 metros. Então, para o Código Florestal, se eu tenho uma largura de rio menor que 10 metros, eu devo preservar para a sua margem direita e para a sua margem esquerda 30 metros de vegetação, certo? Então, isso aqui está lá no Código Florestal, é determinação da lei a partir de 2002. Então, à medida que esse curso do rio cresce em largura, cresce também a área de preservação da mata ciliar, certo? Então, a largura do rio ela pode variar de um tamanho menor que 10 até maior que 600 metros. A área de preservação permanente varia a partir do leito do rio, né? A nascente é um caso particular, que no caso aqui vai ser preservado um raio de 50 metros em todo o entorno da nascente. Ao longo do leito do rio, eu vou preservar de 30 a 500 metros de mata ciliar. Então, é isso que a gente vê hoje na nossa realidade, está longe, né? Muito longe do que está determinado aqui no Código Florestal. Então, isso é uma informação muito importante para vocês também, para chamar a atenção, né, de como a gente está longe de cumprir aquilo que está na lei, quando a gente vê a nossa realidade aí fora. Maria, no Maranhão tem rios preservados? Tem, já vi exemplos, né, recentes com uma área de preservação fantástica, mas ainda é a minoria, né? Ainda é a minoria. Desejamos que até 2030 a gente possa avançar nesse sentido. E aqui do lado, vocês veem, né? Os reservatórios artificiais também. Então, para cada reservatório, na lei é determinada uma área de preservação no seu entorno, né? Que varia de 15 metros a 100 metros de área de vegetação. As funções das APPs. Está lá no artigo 4º, inciso 1 do nosso Código Florestal, preservar os cursos d'água do assoreamento, evitar a contaminação por defensivos agrícolas e proteger o solo da erosão, certo? Então, as 3 principais funções das APPs são essa que traz o Código Florestal. Encosta, né? Com declividade superior a 100% ou um ângulo de 45 graus, né? Então, esse tipo de encosta é muito comum à margem de estrada. Então, essas encostas, elas também não podem ser desmatadas, certo? A vegetação tem que ser preservada de forma a manter ela segura. Quando eu desmato, corre o risco do deslizamento, né? Principalmente no período chuvoso. O artigo 5º do Código Florestal aponta que, na implantação de reservatório de água artificial destinada à geração de energia, que são as barragens, né, ou abastecimento público, é obrigatório a aquisição da desapropriação da instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das APPs criadas, né? Porque aí, no caso, são APPs artificiais, em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros
em área rural, e a faixa mínima de 15 metros e a máxima de 30 metros em área urbana, né? Então, isso é o que está definido aí no artigo 5º do Código Florestal. APPs no desenvolvimento da atividade rural. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene ou intermitente, as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, as áreas no entorno dos reservatórios de água artificial decorrente de barramento, represamento, né? Esse tipo de armazenamento de água é muito comum no estado do Ceará. Então, o represamento de cursos de água natural na faixa definida na licença ambiental do empreendimento e outras. Então, todo proprietário, quando ele vai realizar um projeto desse, de construção, de barragem, o represamento, ele tem que solicitar junto ao órgão ambiental competente, né, que geralmente é uma Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o licenciamento ambiental através do estudo de impacto ambiental, né, o EIA-RIMA. Então, a partir desse documento é que esse proprietário vai ter a liberação para construir esses projetos, obedecendo aquilo que está na lei. Nas APPs, é proibido construir, plantar ou explorar atividade econômica, ainda que seja para assentar famílias assistidas por programas de colonização e reforma agrária. Ou seja, em área de preservação permanente, não é permitido nem assentar famílias, né, que sejam aí beneficiárias do programa de reforma agrária. Então, como o próprio nome diz, áreas de preservação permanente. Você pode explorar, mas de forma racional e sustentável, né? Que a gente vai ver a seguir. A reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Então, a área de reserva legal também está definida no nosso Código Florestal, certo? Quais são as principais funções dela? Assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre da flora nativa. Então, como a Francinalva falou, os filhos dela não conseguem ver aqueles animais que ela viu quando criança, né? Porque naquela época a flora e a fauna da região dela era mais preservada, da região de vocês, já que vocês estão em um mesmo município, né? Na Baixada Maranhense. Então, por que que esses animais não existem hoje, né? Se a gente tivesse esse Código Florestal anterior a 2012, provavelmente eles poderiam ver isso em uma área de reserva legal, porque o objetivo da reserva legal é a manutenção da preservação da biodiversidade, né? Com a preservação da fauna e da flora, ou seja, as espécies vegetais e as espécies animais características daquela região. Então, hoje, com o advento e a obrigatoriedade da manutenção de reserva legal, muitos proprietários já veem essa vida retornar, né?
em algumas situações. Além do ETEC, eu trabalho com o curso de formação profissional, rural em horticultura e promoção social em educação ambiental. E eu ando no estado do Maranhão todo. Então, a gente consegue ver essas diferenças. Quais as regiões que, a partir do advento do Código Florestal, já estão conseguindo manter uma preservação e outras que não estão, certo? Então, graças à manutenção daquela porcentagem exigida pelo Código Florestal aos proprietários, né? E aqueles que cumpriram estão vendo, aos poucos, as espécies, tanto animais como vegetais, retornar ali, caracterizando aquela fauna e flora da região, certo? Então, o novo Código Florestal estabelece ainda que o proprietário ou posseiro do imóvel rural é obrigado a manter a reserva legal, que só deixará de existir se houver registro de parcelamento do solo para fins urbanos. Então, eu tenho uma propriedade. Nessa propriedade, é preciso passar uma estrada, e essa estrada corta a reserva legal. Ali, o poder público ele vai autorizar a realização dessa obra, certo? Para construir um conjunto habitacional que não tinha onde as pessoas morarem. O poder público pode autorizar também. Então, só nesses casos, a reserva legal pode deixar de existir, certo? Então, as funções da área de reserva legal: assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação, né, dos processos ecológicos, que é isso, conservação e reabilitação. Se eu não faço nenhum tipo de atividade econômica nessa área, a vegetação vai se recompor, a vida animal vai se recompor, aos poucos, mas ela vai, certo? Então, é nesse sentido que funciona as funções da reserva legal. Promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna e da flora nativa. Então, de acordo com o Código Ambiental, a reserva legal mínima protegida está definida em percentual, certo? Então, para as propriedades localizadas na Amazônia Legal, 80% deve ser destinado, 80% da propriedade deve ser destinado para o imóvel situado em área de floresta. Por exemplo, aqui no Maranhão, os municípios de Imperatriz, Açailândia, São Pedro da Água Branca, a reserva legal naquela região deverá ser de 80%, né? E, coincidentemente, é a região de maior criação de bovinos, né? Fora as outras atividades florestais que hoje acontecem nessa região. 35% para o imóvel situado em áreas de cerrado, né, localizado na Amazônia Legal, que se situem em área de cerrado. E 20% para o imóvel situado em área de Campos Gerais. 20% para os imóveis situados em área de Campos Gerais e nas demais regiões do país, né?
Deixa eu explicar aqui melhor para vocês. Então, 20% para o imóvel situado em área de campos gerais que estejam localizados na Amazônia Legal e demais regiões do país. Saiu da área da Amazônia Legal, em todo o restante do país, a reserva legal da sua propriedade deve ser de 20%, certo? Fora o cerrado, né, professor? Hã? Que é 35%. Não, só 16 e só as 16, as Não, sim, 18 e não, eu tô 15. dizendo fora o cerrado, que é 35%. Ah, tá, perdão. Eu ouvi mal, pensei que já ia encerrar. Não. Sim, o Cerrado, Da Amazônia. 35%, quando situado em área de Amazônia Legal, certo? Entendeu? Quem foi que se manifestou aí? O Wesley foi? Sim, entendi. Foi eu mesmo, Wesley. Entendeu, Wesley? Olha, aqui, ó. Para os imóveis localizados na Amazônia Legal, 80% em área de floresta, 35% em área de cerrado situado na Amazônia Legal, 20% em área de campos gerais situados na Amazônia Legal e 20% nas demais regiões do país, entendeu? Sim, Entendeu? ok, entendi. Certo. Ok, vamos. Então, o novo Código Florestal aponta algumas hipóteses de dispensa da área de reserva legal, que se Só um minuto. Que se relaciona à prestação de serviços públicos, e são as seguintes, né? Os empreendimentos de abastecimento público e de tratamento de esgoto. Então, esses tipos de empreendimento, eles estão dispensados, né, da manutenção da área de reserva legal. Exploração de potencial de energia hidráulica para geração de energia elétrica, implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Então, nesse caso, se eu vou implantar ou ampliar estradas e ferrovias, nesse caso, pode haver a dispensa da área de reserva legal, certo? A apresentação da planta da reserva legal e memorial descritivo contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, certo? O registro da reserva legal, ele se dá na certidão da propriedade que é feita em cartório, tá? Então, a reserva legal é dada nesse documento. Então, para isso, precisa apresentar a planta da reserva legal e o memorial descritivo com as suas coordenadas geográficas, tá? Isso é uma informação importante e que é muito comum cair na avaliação de vocês. APP e reserva legal em áreas consolidadas, tá? Então, aqui é uma outra situação, certo? Então, o Código Florestal, ele autoriza nas APPs a continuidade das atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas consolidadas. Quais são essas áreas consolidadas? São as áreas
rurais que foram desmatadas até 22 de julho de 2008, tá? Então, nessas áreas onde elas foram desmatadas até essa data, considera-se que você pode exercer atividades agro-silvopastoris. O que é isso? Criação de animais em consórcio com floresta, né? Como se fosse um SAF, né? Um sistema agroflorestal. Ou atividades de ecoturismo, né? Turismo rural, hoje está muito na moda isso, então é permitido, né? Nas áreas que foram desmatadas até 22 de julho de 2008. Quais são as características desse imóvel, né? Um imóvel rural com um módulo fiscal, um curso de água de até 3 metros de largura em toda a sua extensão. A vegetação nativa desse curso d'água foi suprimida antes de 22 de julho de 2008. Então, para esses cursos d'água, o que a lei define, né? Que a faixa de recuperação seja de até 5 metros do lado direito e do lado esquerdo do curso d'água, né? Então, aí, de acordo com o Código Florestal, tem essa brecha, né? Já diferente dos outros, né? Que não passaram por desmatamento depois de 22 de julho de 2008. O manejo florestal sustentável é a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema. Então, é possível eu fazer a exploração dessa área de reserva legal, mas de forma sustentável. Para isso, eu preciso da elaboração de um plano de manejo sustentável para que eu possa explorar essa área de reserva legal com responsabilidade, né? Sem comprometer o bioma ali em recuperação. E, finalmente, o CAR, né, que é uma das partes principais aí do nosso Código Florestal. O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais referente à situação das APPs e das áreas de reserva legal, das florestas e das áreas remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país, certo? Então, ao registrar a propriedade de vocês no SICAR, né, que é o Sistema de Cadastramento Ambiental Rural, você está fazendo o CA, o famoso CA, né, o Cadastro Ambiental Rural. A partir de 2012, teve diversos prazos, né, que à medida que os anos foram passando, os proprietários não foram realizando esse cadastramento e o poder público vai renovando esse prazo anualmente, né? Então, cada ano há uma renovação desse prazo. Atualmente, o prazo para o registro no CAR está previsto até dezembro de 2022, mas, conforme vem acontecendo, se isso todos os proprietários não se cadastrarem até lá, eu acredito que haverá
um novo prazo, né? Como vem acontecendo desde 2012, porque antes a gente imaginava que ia ali ser renovado há 2, 3 anos e depois aqueles proprietários que não se cadastrassem iam ser penalizados, mas isso não aconteceu. O que vem acontecendo é que anualmente, quando esse cadastro ainda não foi sanado, né, 100%, continua se renovando esse prazo, né, com previsão agora para dezembro de 2022. Então, qual é a penalidade para aquele proprietário que não realiza o cadastro ambiental rural? Ele não pode acessar o crédito, né? O crédito financeiro junto aos agentes financeiros que fomentam aí as atividades agropecuárias. Então, até hoje, essa é a penalidade maior. Então, o que leva hoje o proprietário a fazer o cadastro ambiental é essa penalização, certo? O objetivo, né, educar, integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, e com isso compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, certo? Então, o objetivo do cadastramento não é regularização, e sim a normalização ambiental dessas áreas, né? A inscrição no CAR. Aqui é um dos prazos, né? Eu deixei aqui, não deu tempo corrigir, mas eu já informei para vocês que o prazo atual é até dezembro de 2022. Então, a inscrição no CAR deve ser requerida por todos os proprietários de imóveis rurais, ó. Aqui foi um dos últimos prazos, né? Eu imagino, dezembro de 2017, com prorrogação até maio de 2018, preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual. Então, aquele proprietário que quer fazer o CAR, se ele tem facilidade de uso de internet, basta ele acessar o sistema que ele consegue, né? Repassar todas as informações que são requeridas e emitir o documento tranquilamente. Aqueles que têm mais dificuldade, geralmente existem técnicos na região que fazem esse serviço e cobram por ele. Então, quais são as informações necessárias quando do registro no cadastro ambiental rural? A identificação do imóvel, a comprovação da propriedade ou posse do imóvel, a identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo as coordenadas geográficas, área de preservação permanente e a localização da reserva legal, né? Então, aqui, o Código Florestal, ele amarra todas as questões que ele trata, né? O cadastramento com todas as informações necessárias quanto à preservação desses biomas dentro das propriedades rurais. A planta georreferenciada do perímetro do imóvel, as áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, e a identificação do responsável direto pelo imóvel em caso de impossibilidade do proprietário ou possuidor rural. Aí os pequenos proprietários não tem muita diferença, né? A identificação do proprietário ou possuidor rural, a comprovação da propriedade ou posse, a apresentação de croquis que indique o perímetro do imóvel, as áreas de preservação permanente e os remanescentes que formam a reserva legal da propriedade.
Aqui é uma previsão, né, em percentual até o ano de 2015, né? Então, 60% de todo o Brasil tinha realizado o CAR, mas hoje eu acredito que um percentual maior já foi alcançado, sem dúvida. A inscrição no CAR é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, independente do seu tamanho, possuindo natureza declaratória e permanente, e deve conter informações sobre o imóvel rural detalhada no sistema eletrônico do CAR, né? Que é o SICAR. Aí vem a instrução normativa número 2 do Ministério do Meio Ambiente, que dispõe sobre os procedimentos para a integração e a execução da compatibilização do SICAR e define os procedimentos gerais para o cadastro ambiental rural, né? Aí tem a sugestão de você acessar esses sites para até se familiarizar mais, né, com todo esse contexto aí dentro da nossa unidade curricular. Então, o artigo 78-A do Código Florestal estabelece que, após 5 anos da data da publicação desta lei, as instituições financeiras só considerarão crédito agrícola em qualquer de suas modalidades para proprietários de imóvel rural que estejam inscritos no CAR, né? Então, é aquela penalidade que eu já tinha informado para vocês, certo? Então, hoje, para o proprietário acessar o crédito rural em qualquer dos agentes financeiros, ele tem que comprovar a inscrição do imóvel rural no CAR. Certo, pessoal? Aqui a gente já inicia direito agrário e a gente tem um tempinho aí para aquelas discussões que eu sugeri, né? Tem uns 10 a 15 minutos aí para aquelas discussões lá que eu sugeri. Também, quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, estou à disposição, tá? Alguém gostaria de se manifestar, pessoal? Deixa eu só finalizar aqui a apresentação. Professora, sobre o segundo questionamento, sobre o planeta, o futuro do nosso planeta, e eu com isso. Isso. Penso assim, que se todo mundo se fizer essa pergunta, sobre o que a gente quer para o futuro do nosso planeta e o que a gente pode fazer hoje para que no futuro as próximas gerações possam colher os frutos do que a gente faz hoje, do que as gerações passadas poderiam ter feito para a gente ter colhido os frutos hoje, o nosso planeta seria muito, muito melhor do que é hoje, porque a gente vem assim de uma época de desmatamento desenfreado, onde não tinha essas leis que regulamentavam as APPs, as reservas legais. Agora com esse programa do CAR, onde as propriedades rurais têm que se registrar, e o monitoramento de satélite que veja em tempo real, onde está tendo os desmatamento. Mesmo com tudo isso, a gente ainda vê ainda uma discrepância assim, alarmante entre o que diz a lei e o que está sendo feito hoje. Assim.
eu acho assim, uma coisa assim tão desumana que o planeta é um organismo assim vivo, aonde a gente tem que preservar para a gente poder conseguir viver bem nele. Assim, eu sei lá, não sei se é porque eu gosto assim dessa parte ambiental, do meio ambiente. Eu me sinto tão bem assim, de viver no meio das plantas, nas coisas dos animais, assim. É, eu não sei se é por isso que eu fico muito revoltada quando eu vejo assim, esses atos de queimada, assim, aqueles um monte de animais mortos, assim, por fogo, que às vezes as pessoas mesmo provocam, aí a gente vê enchente, vê seca de outro lado, assim, coisas terríveis, que a gente fica pensando, será que se a gente fizer um pouquinho, o outro fizer, a gente não espera só pelo poder executivo, legislativo, judiciário, nós como cidadãos, que nós vivemos no mesmo planeta, que temos que ter consciência do que a gente quer para a gente hoje, o que a gente quer para gerações futuras, o que a gente vai deixar. Se a gente fizesse menos essa pergunta, se mudasse nossa atitude, porque um papel que você, uma sacola que você vai fazer uma compra, você leva aquela sua sacola de pano, esse não vir tantas sacolas de plástico, porque aí elas são feitas de petróleo, que já é outra, aí um vai enfileirando o outro. É uma cadeia de acontecimentos assim que a, a gente não tem nem como. Assim, pequenas atitudes que você faz geram um impacto que a gente não tem nem como mensurar, assim. Uma torneira que você não deixa pingando todo o tempo, uma luz que você desliga quando você não está usando o ambiente, um carregador que você não deixa na tomada. São coisas simples que geram um impacto imenso no meio ambiente. Sem dúvida. Sem dúvida, Francinal. São pequenas coisas, né? Como eu falei, pequenas coisas que vão fazer realmente a diferença nessa contribuição, nessa participação da gente manter o ambiente equilibrado. E como você falou bem, a questão da legislação, do conhecimento é importante, né? Porque antes, realmente, as gerações elas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. É justificado? Talvez não, mas e nós, a partir de agora? Aí é que eu digo que a nossa responsabilidade é maior, não é isso? É porque a gente tem o conhecimento, está aí na tela do celular, na palma da mão, no computador, na televisão. Aonde você vai, você consegue ter o conhecimento. E as gerações passadas eram mais difíceis, assim. E a gente já sabe, né? Já é consciente do quanto que a gente errou, né? A gente que eu digo, as gerações, os nossos antepassados, né? Em busca da sobrevivência, né? Erraram, mas Não quer dizer que a gente... erraram inconscientemente. E nós? E nós? Será se a gente errar agora vai ser consciente ou inconscientemente? Aí é que está a questão, né? Nós temos leis, nós temos internet, nós temos pesquisas, tudo a nosso favor. E eles tinham apenas a vontade de se manter, né? De manter a vida, criar os filhos, dar o melhor que podiam para os filhos. Então é isso. Mais alguém gostaria de se manifestar?
Oi, tem mais alguém na sala, pessoal? Aqui, professor. Meu amigo Carlos Frazão, você sempre dá ótimas participação. Carlos, o que é que foi? Leonildo também. Wesley aqui, professor. Aqui em Lago Verde, na minha comunidade, tá acontecendo um descaso, né? Vou só contar um relato para vocês. Acontecendo um descaso enorme. Aqui no povo, eu moro numa comunidade no povoado e o prefeito fez uma coisa muito boa com a população. Botou um lixão aqui próximo da comunidade, 500 metros no máximo da comunidade. Isso tem prejudicado bastante, sabe? Os agricultores, os produtores de gado, de leite aqui perto, têm sido prejudicados bastante. Sendo que na lei diz, né, que é um direito social, né, mas também quer dizer, um dever social, mas também público, né? Sabe que é errado fazer isso, não pode fazer, e o cara continua fazendo. A promotoria já mandou documentos para que fosse assinado, dando petições para que fosse tirado o lixão do povoado, e até agora o cara faz como o seguinte: eu tenho poder, eu que mando, eu que desmando, entendeu? Isso é um descaso que vem acontecendo e que a gente, né, como e nem o judicial não conseguiu fazer nada pela gente ainda, entendeu? É só um relato que eu queria contar aqui. É isso aí. A questão do lixão que você mencionou, me perdoe, eu não prestei atenção, é o Wesley, né? Wesley, sim. E, sim, pois é, Wesley. E desde o Código Florestal, né, foi realizado, a partir de 2012, em todo o estado do Maranhão, as conferências municipais sobre o destino final de resíduos sólidos, né? Que aí já entra a lei Com de certeza. resíduos sólidos. Então, todos os municípios do estado realizaram essa conferência municipal, que convergiu para uma conferência estadual, que convergiu para uma Conferência Nacional de Meio Ambiente, certo? E Sim. todos os municípios tinham até uma determinada data, que agora exatamente eu não lembro qual é. Eu não me lembro se era 2014 ou 2016, uma coisa assim. Era entre esses anos mesmo, Francinalva, 2014 a 2016, tá? Que todos os municípios deveriam dar o destino correto aos seus resíduos sólidos. Infelizmente, o que é que a gente vê? Né? Eu costumo dizer, nos meus cursos de educação ambiental, que o cartão postal das cidades maranhenses é um lixão a céu aberto. Infelizmente, né? Mas, assim, a gente não olha só o lado negativo. Tem muita coisa sendo feita também, né? A SEMAR, através dos ecopontos, desenvolveu bastante, né? Que acredito que agora passou para Equatorial, desenvolveu bastante essa questão da coleta seletiva e destino final dos resíduos sólidos. Em alguns municípios do estado já funciona, ações pequenas, mas já eu acredito já é o primeiro passo, né? Mas muito tem que ser feito ainda, muito tem que ser feito, né? A gente está engatinhando, mas assim, eu considero a nossa legislação muito nova também. O Código Florestal passou por uma reformulação em 2012. A Constituição é de 88, né? O nosso Código do Estado do Maranhão já veio aí muito tempo depois da Constituição
federal. Então, é uma legislação nova. Aguardemos, né, para que a partir de agora se impulsione novas ações. Pessoal, eu estou querendo tirar a foto aqui de todo mundo e eu treinei isso, mas eu não estou conseguindo. Quem pode me ajudar aí, que é bom de informática, porque o nosso tempo já vai acabar. Alô? Quem é expert em informática? Eu treinei para tirar essa foto e agora o comando não está aparecendo aqui no Professora, vídeo. se o seu computador for um notebook, tem uma teclazinha ao lado do símbolo do Wi-Fi, que se chama Insert Print ESC. É só apertar ela que vai fazer a captura da tela. O ESC, sim, é, Mas ela é fica perto do sinal do Leonardo, Wi-Fi. né? Sim. Mas eu quero colocar todo mundo na tela, capturar a tela, eu sei. Eu não estou conseguindo colocar todos vocês na tela, entendeu? Ah, sim, entendi. Então essa parte aí eu já não sei, porque eu estou vendo pelos telefones. Só um momento aqui. Eu treinei isso ontem com a colega, que nós duas temos dificuldade, mas agora o comando não aparece. Eu já tentei aqui, mas não está aparecendo. Então, muito obrigada pela presença de todos e aqui aguardem só um minutinho para mim tirar o print das outras telas. Aí a gente encerra por hoje, tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar lá nos meios de contato que nós temos à disposição, tá? Tirei da primeira parte, tirar dos outros aqui. Só um momento. Ok, pessoal, fechou. Obrigada aí pela presença, até a próxima aula. Dia 16 tem a publicação de um vídeo gravado, né? Aí, dia 20, a nossa segunda aula da unidade curricular. Boa noite a todos e até a próxima. Bons estudos. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau. Agora eu não consigo sair. Tchau.
Meu Deus.